40 anos do Nelore Carpa no estado do Mato Grosso e o noticiário Tortuga veio conferir como foi o dia de campo na Fazenda Cibrapa. Acompanhe, a partir de hoje teremos 7 episódios no ar. Centenas de pessoas participaram do dia de campo de 40 anos do Nelore Carpa no estado do Mato Grosso, interessados no sistema produtivo e também no conteúdo das palestras. Uma das que mais chamou a atenção foi do consultor Roberto Barcelos sobre o futuro da produção de carnes. Confira na entrevista do Cairo Rodrigues. E um dos palestrantes aqui no Dia de Campo da Carpa é o Roberto Barcelos, que está aqui do meu lado e conversa agora com a gente aqui no Noticiário Tortuga. Roberto, obrigado por participar aqui e parabéns pela sua palestra. Obrigado, um prazer estar aqui comemorando esses 40 anos aí de Mato Grosso junto com a Carpa. Para mim é uma grande honra poder participar desse evento. E Roberto, você trouxe uma palestra com o tema Futuro da Produção de Carne. O nosso público, nossa audiência que acompanha o Noticiário Tortuga, que não pôde estar presente aqui hoje, queria que você fizesse aí um resumo para eles entenderem um pouco para qual foi o lado que você trouxe, né, essa palestra aí com o tema Futuro da Produção de Carne. Eu trabalho há 30 anos na cadeia de produção, né? Eu trabalhei muitos anos dentro da porteira, depois eu trabalhei muitos anos na indústria frigorífica e recentemente me aproximei muito do consumidor final, no desenvolvimento de marca de carne, identificando quais são os perfis, qual que é o produto ideal para o cliente ideal. E eu acho que isso me ajuda muito e me tira um pouco o foco só dentro da porteira. Porque cada vez mais, se a gente tiver acesso às informações do frigorífico, isso vai nos ajudar muito na tomada de decisão e no caminho genético que a gente vai buscar nos nossos animais, porque existem correlações muito importantes. O animal que tem um rendimento de carcaça, um rendimento de desossa superior, é um animal que tem melhor conversão, melhor eficiência biológica dentro da fazenda. E então o que é bom dentro da fazenda pode ser bom dentro da indústria e vai produzir uma carne mais barata para o consumidor final. E esse é um dos perfis do consumidor final que aparece. É o consumidor de carne do dia a dia, é o consumidor de carne que toma a decisão da compra por preço. Paralelo a isso, a gente vê o surgimento do consumidor do final de semana, aquele que quer aquela carne para o churrasco, aí ele já fala em gordura, ele já fala em marmoreio, e aí muda um pouco a estratégia de produção, porque eu tenho que abrir mão talvez do macho inteiro, que é uma ferramenta de produção incrível para produzir um animal eficiente. Em algum momento eu tenho que abrir mão dessa eficiência a favor da qualidade. Eu já falo de um animal castrado, eu já falo de uma fêmea que tem uma eficiência biológica pior. Quer dizer, eu estou abrindo mão de um custo de produção mais barato a favor de um produto de melhor qualidade que vai ter que buscar uma agregação de valor para remunerar essa perda de eficiência. Só que está alinhado com o consumidor de final de semana, que ele compra por prazer, ele está disposto a pagar mais por um produto melhor. E isso são dois sistemas de produção distintos, duas estratégias distintas para mercados distintos. E isso começa na tomada de decisão do sêmen que você vai utilizar ou do touro que você vai utilizar para fazer isso com mais eficiência. E é basicamente isso que foi apresentado durante a palestra, mostrando números, mais números gerados pós-porteira, que nos ajudam muito nas estratégias e na lucratividade dentro da porteira. E o produtor ele precisa escolher um dos dois caminhos para seguir ou esses dois caminhos seguem juntos? Esses dois planejamentos seguem juntos? Eu acredito que ele precisa escolher um dos caminhos, porque o animal mais eficiente nunca vai ser o que vai produzir a melhor carne. Existe um grande sonho do melhoramento genético, é produzir esse animal ideal, que ele entregue produtividade com qualidade, mas isso é um caminho médio longo que a gente vai ter. Obviamente o que está mais acessível para a gente é optar por ser um produtor por eficiência, do macho inteiro, boi 777, integração lavoura-pecuária, terminação intensiva a pasto. Isso é a pecuária do Brasil, isso é a pecuária que faz o Brasil produzir a carne mais barata do mundo. Mas também, se a minha estratégia for produzir uma carcaça padrão choice,
Estados Unidos, a gente já vê no Brasil projetos produzindo de machos castrados que têm uma eficiência menor, de fêmeas que têm uma eficiência menor, mas que entregam esse acabamento e até esse nível de marmoreio dentro do Nelore, que é um trabalho muito bacana que a Confraria da Carcaça do Nelore está fazendo, que é olhar o animal por dentro. O mundo ideal é produzir eficiência com a máxima eficiência e produzir qualidade dentro da melhor eficiência. Mas mesmo assim vai existir uma distância de custo de produção entre essas duas estratégias, e isso a gente precisa ser entendido, precisa ser negociado e precisa ser direcionado para esse perfil de consumidor ideal, para remunerar essas diferenças. E a partir do momento que esse pecuarista ele decidir qual o caminho seguir, o que ele precisa para conseguir chegar nesse resultado, atingir essa meta? Gestão. Palavra de ordem que vai fazer a pecuária de futuro. Né? A pecuária de futuro é diferente da pecuária do futuro. A pecuária de futuro passa por identificação individual, passa por gestão individual, passa por estratégia, por meta, por métrica, tudo que é muito comum a gente ver dentro da indústria frigorífica, e agora a gente está iniciando os primeiros passos dentro da produção, implementando Power BI, por exemplo, relatórios que mostram, isso é muito comum até, vou trazer isso na prática para vocês. Se você abater um lote de 100 bois, e tiver condição de ter o peso individual desses 100 bois, e depois ir para o frigorífico e o peso de carcaça, correlacionar o peso individual de carcaça pelo peso vivo, você vai ver que no mesmo lote vai ter animal com 48% de rendimento de carcaça e vai ter animal com 60% de rendimento de carcaça. Isso influencia o resultado final, que já foi influenciado pela conversão alimentar, vai influenciar rendimento de desossa. Então, quanto mais acesso a essas informações, vai nos levar a tomar a decisão mais assertiva e deixar de fazer na média para fazer no indivíduo, e para mim passa por gestão e esse é o futuro. E dentro da sua experiência, a nossa pecuária está preparada para chegar nesse nível de gestão? O que o pecuarista ele precisa hoje olhar aí para ter, né, isso dentro da porteira mesmo dele efetivamente? Cada vez mais a gente está investindo em genética, cada vez mais a gente está investindo em nutrição, cada vez mais a gente está investindo em sanidade, estamos melhorando a qualidade das pastagens. Mas isso tem que vir com a melhoria da gestão, né, dessas informações. Mas falar nisso no Brasil, onde 20% das fazendas, somente 20% das fazendas tem balança. Né? Como que eu vou medir a tecnologia que eu estou implementando se eu não peso os animais, se eu não avalio o que eu estou fazendo? Então, obviamente passa por uma profissionalização grande que a gente vai ter que ter, passa por mão de obra, que talvez seja um grande gargalo atual, mas o futuro eu enxergo que a tecnologia vai ser palavra de ordem, não se faz mais pecuária de corte sem uso de tecnologia. Não acredito mais em pecuária de corte sem suplementação estratégica em todas as etapas de produção. Ia trazer justamente essa pergunta para você aqui no final, como que a nutrição encaixava com todo esse planejamento? A filosofia do Boi 777, que foi desenvolvido lá pela Apta de Colina, hoje é a pecuária do Brasil, é a pecuária da terminação intensiva a pasto, da recria intensiva a pasto, mas isso tudo com muita informação, com muita estratégia, com muito objetivo. Obviamente as fazendas que têm o ciclo completo vão ter mais facilidade nesse processo, porque quem compra bezerro às vezes não está trazendo as informações necessárias para nos ajudar nessa tomada de decisão. Mas faz parte de uma grande evolução. Eu até brinquei outro dia, até fui mal interpretado nesse post no Instagram que eu fiz, que antigamente os principais profissionais dentro de uma fazenda eram os agrônomos, os veterinários e os zootecnistas. Que atualmente os principais profissionais são os contadores, os administradores, os gerentes. Não
tirando os técnicos dessa conversa, mas mostrando a importância da gestão em todo esse processo. Mostrar que a fazenda é uma empresa, né? O pecuarista tem que olhar com dessa maneira, né? Olhando como se fosse uma empresa mesmo realmente, né? Com certeza, uma empresa que necessita de definir muito claramente quais são seus objetivos e quais os caminhos para atender esses objetivos, que começa na genética. A genética da matriz, a nutrição da matriz, o acasalamento correto, o bezerro nascido, a suplementação necessária desse bezerro para o melhor desenvolvimento, a suplementação da vaca para explorar esse potencial genético superior, depois dessa recria, depois dessa terminação, e eu acho que nunca se falou tanto em estratégia nutricional, nunca se falou tanto eu, depois de 30 anos, eu nunca dei tanto valor para a genética como eu dou hoje, porque eu tenho visto na prática animais que conseguem produzir uma arroba 30%, 40% mais barato que outros dentro do mesmo lote. Então isso mostra que falta um caminho muito grande para a gente. Esse é o lado ruim, mas o lado bom dessa mesma fala é que tem muita oportunidade para quem se profissionalizar. Essa é a palavra que a gente mais ouve dos profissionais que a gente entrevista aqui no Noticiário Tortuga, é oportunidade. O pecuarista tem essa oportunidade, ele precisa abraçar isso logo, porque o Brasil é a grande vitrine no mundo aí para produção de alimento, né, Roberto? Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no nosso programa de hoje. Parabéns aqui pela sua participação. Obrigado aí. Obrigado, um prazer estar com vocês. Pois é, o recado foi dado, tem mercado e tem produto a ser feito para atender tanto commodity quanto carnes gourmet, carnes especiais. Basta o pecuarista definir o sistema produtivo e utilizar gestão, genética e suplementação para conseguir os melhores resultados. E se você quiser ver muitas outras mensagens a respeito desses investimentos que transformam a atividade pecuária, acesse as playlists aqui do canal. E a gente tem um programa novo diariamente, ou seja, nos dias úteis, segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Obrigada pela audiência, até amanhã.